Acompanhe aí na página 4 o segundo exemplo. Calcule o valor de x na equação. Estamos falando desta equação aqui. É para encontrar quanto é que vale x aí nesta equação. Observe que um caso um pouquinho diferente, né? Nós temos aí 16 elevado a x igual a 1 no numerador e 4 elevado a x no denominador. Como nós podemos resolver uma situação como esta? Bom, eu vou mostrar utilizando uma outra dica. Sempre que vocês virem assim, ó, no denominador, o ideal é você dar um jeito de trazer ele para cima, para o numerador, para aplicar aquele passo anterior que nós já tínhamos feito. Igual no exemplo anterior. Como é que eu faço para esse 4 elevado a x vir parar no numerador? Se vocês se recordam, escrever meio, por exemplo, é a mesma coisa que escrever 1, mantém esse 1 de cima, tá vendo? Vezes, traz o 2 para cima e escreve um expoente negativo para ele, menos 1. Então, se eu tivesse escrito assim, ó, 1/4, pela propriedade da potência, 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. Faz sentido? 4 é 2 elevado a 2. Então, como é que eu trago esse 2 elevado a 2 para cima? Então, eu mantenho o 1, que é esse numerador, vezes 2 elevado a menos 2. O resumo da ópera é o seguinte: sempre que nós tivermos um número no denominador, se eu quiser trazer ele para cima, eu tenho que multiplicar o numerador que já está ali pelo valor que estava no denominador, mas troca o expoente para negativo. Aconteceu aqui, ó. É como se o 1 permanecesse, vou traduzir o que está escrito, ó. 16x igual. É como se esse 1 permanecesse na frente, 1 vezes. Aí, ó, o 4 veio para o lado de cima e só trocou, ó. Só trocou o expoente que antes era positivo no denominador, ele vem para o numerador negativo, tá vendo aí? Então foi isso que aconteceu nessa linha aqui. Manteve o 16 elevado a x igual. O 4 elevado a x que estava embaixo foi para o denominador, 4 elevado a menos x. E o 1 que estava no numerador, tanto faz, porque é 1 vezes 4 elevado a menos x, vai ficar só o 4 elevado a menos x mesmo. Então nós vamos fazer a base 16 virar a base 4. Como é que faz que a base 16? Como é que faz para a base maior ficar do tamanho da base menor? Aí tu fala, professor, iria dividir por ela, não é isso? Isso, exatamente. Dividir por ela. 16 divide por 4, 4. 4 divide por 4, 1. Né? Então, para chegar em 1, ficou 4 elevado a 2. Né? O 4 apareceu duas vezes, então 4 elevado a 2. Por isso que aqui o cara coloca, ó, 4 elevado a 2, x. Por que 4 elevado a 2, x? Porque veja que 16 é 4 elevado a 2, só que o x continua lá. Né? O que está acontecendo é isso aqui, outra propriedade da potência. Ó. 16 elevado a x, né? Então, 16 elevado a x. 16 é a mesma coisa que 4 elevado a 2. Só que aquele x continuou lá fora e faz 2 vezes x. 2 vezes x vai dar aquele 2x que está ali. Ok? E do outro lado, 4 elevado a menos x é nada mais nada menos do que o menos x que estava no denominador mais x. Quando ele vem para o numerador, ele fica negativo. Ficou as bases iguais, cancela 4 com 4.
sobrou só 2x e menos x, aí conclui, né? 2x mais x igual a 0, então 2x mais x vai dar 3x igual a 0, por fim, x é igual a 0. Uma outra coisa que a gente poderia ter feito para resolver isso daqui também é 16 elevado a x igual... Outra coisa que a gente poderia ter feito para resolver isso daqui é até mais intuitivo, usa propriedades da potência mais conhecida, seria fazer o seguinte. Imaginem aí, nós temos 16 elevado a x igual a 1 sobre 4 elevado a x. Nós sabemos que se você colocar o número 1 aqui e multiplicar cruzado, o que nós obtemos é uma 16 vezes 4 vai dar 64. Eu acho isso até bem mais intuitivo, né? Porque eu utilizo um argumento que nós já estamos cansados de conhecer. 16 vezes 4 dá 64 e x vezes x dá x ao quadrado, né? E aí do lado de cá sobra só o 1. Você fala, professor, agora eu vou fazer a base 64 virar 1? Mais ou menos isso. Veja bem, nesse caso nós tanto poderíamos transformar 64 em 4, ou nós poderíamos transformar 64 em 2. Como? Veja bem, se eu quiser transformar 64 em 2, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar o 64 e vou fatorá-lo por 2. 64 por 2 vai dar 32. 32 por 2 vai dar 16. 16 por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. E por 2 vai dar 1. Então vejam que a fatoração de 64 implica em 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2. Ou seja, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 e para o lado de fora nós temos x ao quadrado, né? E o 1 desse lado. Quando eu faço 6 vezes x ao quadrado, eu fico com 2 elevado a 6x ao quadrado igual a 1. E veja que 1 pode virar 2. Como, professor, que 1 pode virar 2? Claro, 2 elevado a 0, por exemplo, dá 1. E do outro lado eu tenho 2 elevado a 6x ao quadrado. Cancela as bases agora, sobrou só 6x ao quadrado igual a 0. Bom, gente, é claro que isso daqui vai dar 0 também, né? Isso aqui vai dar 0 também. O outro lá dava 0. Esse daqui vai dar 0 também. Olha, eu tenho x ao quadrado igual a 0 sobre 6. X ao quadrado é igual a 0. E, bom, vejam que o passo agora seria fazer x igual a raiz quadrada de 0. E raiz quadrada de 0 nada mais é do que 0. Então, fim de papo, né? Dá a mesma resolução que o outro. Beleza, pessoal? Terminamos aqui as explicações da aula 5. Não esqueçam de responder os exercícios que aparecem abaixo, baseado nessa explicação teórica nas videoaulas. Até a próxima!